Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, nossa aula, nós vamos continuar falando sobre o contrato psicológico, tá? O contrato psicológico, ele é muito importante, nós já começamos a abordar esse assunto na nossa aula de segunda-feira e hoje, quarta-feira, nós vamos continuar esse assunto, tá? Então vamos lá. O conceito de contrato psicológico que nós já vimos na aula anterior, só que hoje a gente vai ver de uma maneira um pouco mais profunda. É o que se espera de forma subjetiva de ambas as partes. No caso das empresas, o empregador espera do empregado lealdade, empenho, que pode ir além do exercício estrito das funções que lhes são atribuídas. Identificação com os valores organizacionais. Então, aquilo que a gente já falou na aula de segunda-feira, de forma subjetiva, aquele contrato, aquilo que se espera de uma parte da outra. Aqui eu peguei esses conceitos do Wikipedia e olha que interessante. Vou trazer um exemplo aqui que não está relacionado à área organizacional, mas um exemplo que a gente vivencia, um exemplo de um relacionamento. Aqui eu coloco casamento, mas aí em qualquer tipo de relacionamento, mesmo antes de um casamento, um namoro, um noivado, enfim. Então vamos lá. Dentro de um relacionamento existe um contrato psicológico. Por quê? O que se espera de ambas as partes? Confiança. Sem confiança, um casamento não vai para frente. Fidelidade. Isso aqui é um dos principais, tem que ser fiel. Senão por que casou? Companheirismo. Exato, vai ficar muito tempo junto, tem que haver o companheirismo. Romantismo, isso nunca pode deixar de sair de cena, Se acabar o romantismo, está fazendo o que junto? E principalmente a amizade. Não é virar amigo, é continuar casado, com companheirismo, romantismo, mas sim ter amizade entre o casal. Tudo isso é o que se espera, de ambas as partes, como se fosse um contrato psicológico entre o casal. Claro, o casamento ele tem um contrato formal. Se você casou, você vai ter direito a bens, direitos, obrigações do casal. Isso todo mundo sabe. Se vier a separar, os bens e direitos, as obrigações também elas são divididas entre o casal. Então existe um contrato formal do casamento. Mas muito além disso, o que se espera de um casamento é esse contrato psicológico. São essas características aqui vindo à tona. E quando isso não acontece? Divórcio. Então é exatamente esse contrato psicológico que se espera dentro de um casamento. E caso ele não, o casal não consiga trabalhar essas características, aí vai assinar um distrato aqui, ou seja, vai deixar de ter um contrato formal e vai ter um hiato aqui, vai ter a separação de um casal. Então o contrato psicológico é muito daquilo que se espera de ambas as partes. E é isso que a gente vai ver agora nesse conceito bacana que esse consultor nos diz. Veja lá. Contrato psicológico vem a ser um contrato entre duas pessoas, duas partes, no qual elas permutam expectativas. O que eu quero de você, o que você quer de mim. E, além das expectativas, partilham realizações. Então, o que você quer de mim, o que eu te dou. O que eu quero de você, o que você me dá. Este contrato psicológico é natural das relações. Toda relação tem um contrato psicológico. Entrou no elevador, faz um contrato psicológico com as pessoas sem se dar conta disso. Agora, o contrato psicológico é a chave de um bom relacionamento. Então, qualquer contrato psicológico poderá ser bom, desde que tenha 4 condições. Primeiro, que a comunicação seja muito boa. Eu digo exatamente o que eu espero de você, por quê, etc, etc, etc. E você diz o que espera de mim. Então, havendo uma clara comunicação de quais são as expectativas, é a primeira condição. Segundo lugar, a ausência de coação, porque se eu coagir a outra parte, se eu usar mecanismo de poder em cima do outro, daí não tem contrato, aí tem obediência cega e ponto final, Pessoas, como é que se fala, obedece quem tem juízo e obedece, mas não estão concordando, então estão obedecendo só por estratégia delas ali, momentânea, não é legal. Uma boa comunicação, ausência de coação. E o terceiro lugar, aí sim, é jogo limpo.
Jogue limpo com as pessoas. Nunca jogue sujo, nunca use truque verbal, nunca use uma mentirinha para conseguir o que você quer. E por fim, para um bom contrato psicológico tem que haver negociação. Eu gostaria que você trabalhasse de graça para mim. Você pode até aceitar, mas você fala, mas tudo bem, mas eu vou chegar apenas às 9 horas, ok? Ah, ok, tá tudo bem. Então, a negociação. Tudo é possível com o ser humano, desde que haja um bom contrato psicológico. Trabalhei muito numa situação estranha e engraçada, que foi nos processos de demissão coletiva. Quando a empresa demitia coletivamente as pessoas, quando era a situação em que ela jogava limpo, tinha boa comunicação, tinha negociação e tinha ausência de coação das pessoas, de pressão em cima das pessoas, eu notava que, embora a empresa estivesse desligando as pessoas, as coisas transcorriam muito bem, as pessoas aceitavam e poderiam até ficar tristes, mas é a vida. E a vida continua e a parceria se mantinha pela vida afora. Contrato psicológico, lembre sempre disso. Se tem interesse mais no assunto, tem um livro meu que fala sobre comunicações interpessoais, que se chama Conversar e Convencer. Está lá, é um e-book que está lá na Amazon. Dá uma olhadinha lá que pode ser do seu interesse. Então, pessoal, esse primeiro vídeo, né, esse consultor nos diz muito sobre o que é o contrato psicológico em sua essência. E agora nós temos um segundo vídeo, esse é importantíssimo, eu gostaria que vocês assistissem, tá? Com caneta e papel em mãos para fazer as anotações, porque agora a gente vai entrar propriamente dito num contrato psicológico dentro de uma organização. Veja lá. Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos explorar uns conceitos básicos aí da parte de comportamento organizacional, das condições, das referências que nós temos aos aspectos comportamentais no trabalho e que todo gestor de pessoas precisa ter considerações, precisa conhecer. É um conceito um tanto abstrato, né, porque vai falar de um aspecto puramente da essência do lado humano, da composição dos quadros de funcionários de uma organização, mas é uma noção que nós precisamos sempre ter em mente, porque quem trabalha na área de gestão de pessoas, logicamente está lidando com seres humanos, está lidando com personalidades, e aí nós precisamos ter uma consideração a esse aspecto, que é exatamente uma das condições até mesmo preliminares para uma boa qualidade de um processo de recrutamento e seleção. Lembrando aí que a área de gestão de pessoas tem várias responsabilidades, né, tem várias atribuições, e tudo começa, né, a história de vida de um profissional, de um funcionário que venha atuar ali na organização, começa justamente quando esse profissional passa por um processo de seleção, né, ele já tinha sido captado ali no momento do recrutamento, e depois, se ele foi efetivamente aprovado, né, se o perfil dele se revelou compatível com as expectativas de uma nova contratação ali na empresa, logicamente ele vai então começar toda a sua história ali ao ser efetivado para aquele quadro de funcionários, ao começar então a interagir com a cultura daquela organização, conhecer a maneira como as pessoas se comportam, saber adequar ali as suas posturas, as suas atitudes. Mas quando a gente pensa, né, que esse funcionário ele vai viver uma história de vida, ele vai se relacionar com outras pessoas, a gente sabe que a organização já existia antes da chegada desse profissional, assim como esse profissional ele também já tem a sua personalidade. E aí quando eu preciso ter essa consideração de tornar compatível o perfil de uma pessoa ao que nós temos como valores, né, como condutas, como rotinas, tudo aquilo que representa o jeito de ser, o jeito de pensar que é padrão de uma determinada organização, que nós conhecemos aí como cultura organizacional. Quando a gente fala dessa condição de adequar um perfil de um profissional com as condições que a empresa ou a organização apresente, nós estamos falando justamente desse conceito, que é o que eu quero trabalhar aqui com vocês, que é o conceito de contrato psicológico de trabalho.
já chamo a sua atenção pelo seguinte: a gente sabe, né, até mesmo de uma maneira concreta, né, a gente tem aí isso documentado, sempre que um novo profissional é admitido para assumir uma função na organização, ele recebe ali o contrato formal de trabalho, né? Aí ele vai receber ali uns papéis, ele vai receber alguns documentos, onde tem ali tudo informado, quais serão as principais responsabilidades dele, quais serão os seus horários de trabalho, né, algumas condições específicas, a sua remuneração. A gente tem aí o contrato formal. Isso, né, o que revela tudo que existe ali de explícito nesse momento da contratação. Já estamos deixando bem claro o que a gente espera do desempenho desse profissional e também o que a organização tem a oferecer em contrapartida à revelação do talento desse profissional, como que ele venha a desempenhar ali as suas tarefas e, logicamente, ter condutas compatíveis com o que seja determinado ali como rotina naquela organização. Acontece que no mesmo instante em que é entregue um contrato formal de trabalho para uma pessoa, né, a organização recebe um contrato invisível, né, recebe também ali o que há de subjetivo dessa pessoa que começa então a história de vida, uma parte da história de vida dela naquela organização. É isso que nós chamamos do contrato psicológico de trabalho. Então, é possível fazer essa analogia, essa associação que, enquanto a empresa entrega o contrato formal de trabalho, em contrapartida, o funcionário, né, aquela pessoa que vai passar a viver diariamente o contexto daquela organização, ela investe também, ela entrega as suas expectativas, que são exatamente as maneiras como vão se configurar ali o seu contrato psicológico de trabalho. Portanto, quando a gente fala, né, do contrato psicológico de trabalho, eu gosto bem de ilustrar com a imagem que nós temos desse esquema revelado aí, né, elaborado por Ana Cristina Limões de França, de que é o seguinte: a gente sabe, né, que antes de uma pessoa ser contratada, ela já existia. Ela já tinha ali a sua personalidade, né? Ela já tinha toda a sua história de vida. Então, essa pessoa ela já existe. A empresa, no entanto, ela também já existia antes desse profissional ser admitido. Então, essa pessoa, né, ela já tem ali todas as suas expectativas, ela já tem ali as suas predisposições, o que ela gosta de fazer, o que ela tem uma certa rejeição, né, algumas missões que ela pode não ter alguma adoração. Então, a gente percebe que a pessoa já traz de si as suas predisposições para o trabalho, qual que é o tipo de tarefa que ela mais gosta de fazer, né? Se tem algumas condições que ela vai ter alguma restrição. Ela, logicamente, tem toda a sua formação, tem toda a sua história de vida, né? A gente vê aí quando nós vamos conduzir um processo de recrutamento e seleção, os analistas de recursos humanos nas empresas precisam conhecer muito bem as realidades do mercado de trabalho. Qual é o tipo de profissional que nós temos informação ali naquela localidade? Qual é o tipo de talento que nós podemos ter uma certa convicção de que existe disponível naquele mercado? Algumas funções podem ser tão específicas que talvez eu precise buscar esse profissional em outras localidades, por exemplo. Então, a gente precisa também entender que, da mesma forma como a empresa tem as suas necessidades e ela já existe naquele espaço, naquela sociedade, a pessoa ela também viveu ali naquela sociedade, então ela já tem algumas condições próprias dela. Os valores, as formas dela pensar foram sendo construídas ao longo de toda a sua história de vida. Isso então vai ser uma consequência de como que foi vivida aí a história de vida desse profissional. Além disso, né, cada pessoa tem as suas características afetivas, as suas características emocionais. Algumas pessoas são mais individualistas, outras são mais coletivistas, né? A pessoa, como ela vive nessa sociedade, ela apresenta a sua própria cultura, né, os seus hábitos, as suas crenças, os seus vínculos familiares, os seus vínculos sociais, qual é o tipo de pessoa com a qual ela gosta mais de interagir. E a empresa também já apresenta as suas características preliminares, antes mesmo dessa contratação. A empresa já possui ali as suas normas, quais são as técnicas aplicadas, quais são os tipos de ferramentas aplicados ali naquele contexto daquela organização, como que são valorizados aqueles profissionais que assumem relações de liderança, né, como que os liderados legitimam ali os cargos de chefia, os cargos de gestão, se existe de fato, né, um poder sendo exercido e como que esse poder é valorizado no contexto daquela organização. Se nós falamos aí, né, de estilos de liderança que são mais valorizados e como que as relações de poder mais se configuram nas interações entre gestores e funcionários,
a gente tem também os valores. O que aqueles profissionais mais valorizam no cotidiano de trabalho deles, quando eles já conhecem, já vivem o cotidiano daquela empresa. Os produtos e serviços que podem representar fortemente a identidade da organização, alguns clientes, relações com alguns fornecedores e, logicamente, como que essa empresa se relaciona, se estabelece no mercado. Então a gente vê claramente, né, que assim como a pessoa, aquele profissional que vem trabalhar na organização, ela já apresenta a sua identidade, a empresa também já apresenta a sua identidade. E aí é um grande desafio para os gestores de RH, quem trabalha na área de gestão de pessoas, ter a condição de analisar quais são aqueles profissionais, aquelas pessoas que estão prontas, que estão disponíveis no mercado, quais perfis serão mais compatíveis com as condições realmente esperadas para uma boa convivência, para um bom desempenho ali numa empresa, na organização. Por isso que a gente precisa, né, ter consideração com esse contrato psicológico de trabalho, porque quando eu vejo que essa pessoa ela apresenta as suas expectativas, né, e a organização também vai ter as suas expectativas quanto ao bom desempenho desse profissional, a gente precisa ter consideração a esses aspectos, porque a gente espera que esse profissional, quando começar a conviver na organização, aplique as suas melhores competências, assuma, né, o compromisso com as suas tarefas, atinja as metas que são estabelecidas ali daquele novo cargo que ela vai assumir, saiba estabelecer relações formais, saiba respeitar cargos de chefia, né, planejamentos estratégicos, aquilo que é formalizado na organização, e também tenha condições, né, de conviver bem com seus colegas de trabalho. Saiba viver as relações informais, não desrespeitando algumas normas, algumas regras aí nessa organização. Portanto, nesse momento que eu preciso compatibilizar, estabelecer um pacto entre esse profissional que acabou de ser admitido e as condições que a empresa já apresenta, nós temos a empresa entregando para esse profissional o contrato formal de trabalho e esse profissional inevitavelmente vai investir suas expectativas nessa empresa, nessa organização e vai consolidar assim, então, o seu contrato psicológico de trabalho. Entenda o seguinte, né? A partir do momento que você mesmo é contratado por uma empresa, inevitavelmente você vai começar a pensar como que eu vou ser visto pelos meus amigos, o cargo que eu assumo, será que tem importância para as pessoas, né? Será que eu vou ter um status, vou ter uma boa projeção, até mesmo na minha convivência familiar, na minha convivência pessoal? Será que eu vou ter aquele prazer de acordar todos os dias para vestir a camisa da empresa? Quando isso acontece, né, e todas essas esperanças realmente se revelam nas condições da realidade do trabalho ali, a gente tem então essa consideração aos aspectos que representam o contrato psicológico de trabalho. Mas para deixar ainda mais claro essa noção, né, quando nós falamos do contrato psicológico de trabalho, a gente sabe que ele vai se constituir de necessidades que não são explícitas. O que isso quer dizer? Bom, quando eu vou contratar uma nova pessoa, um novo profissional para trabalhar ali na minha organização, eu tenho aquelas necessidades explícitas, né? Tudo aquilo que eu consigo formalizar, por exemplo, numa descrição de cargo. Eu sei qual é o tipo de software que aquele profissional precisa saber operacionalizar. Eu sei quais são as ferramentas que aquele profissional que venha a ser contratado precisa saber aplicar. Eu sei qual é o tipo de postura que eu posso exigir ou até mesmo esperar desse profissional. Então isso se torna explícito, né? É um tanto evidente. Até mesmo em alguns casos pode ser tangível, né? Quando eu preciso ter habilidades manuais, por exemplo, quando eu preciso manipular alguma ferramenta ou até mesmo consertar máquinas, por exemplo, eu estou revelando ali condições tangíveis. Aquilo é explícito, né? Se você, por exemplo, questiona algumas habilidades de um professor, você sabe, né, o que de fato o professor deve ser capaz de transmitir na sua didática. Isso é explícito do cargo. E aí, a gente sabe que o contrato psicológico, diferente lá do contrato formal, ele não vai ser tão explícito. Quando eu tenho um anúncio de emprego, quando eu tenho uma chamada para pessoas que queiram se candidatar àquela oportunidade de um processo seletivo, eu consigo descrever exatamente qual é o perfil, quais são as competências que eu espero desse profissional que venha a ser admitido. Isso é explícito. Agora, quando essa pessoa começa a conviver na minha organização, eu começo a reparar quais são as preferências dela,
quais são as condições que ela às vezes pode manifestar algum preconceito ou alguma estereotipia que a gente aqui, né, na organização a gente não concorde, ou até mesmo, né, alguns pensamentos um tanto liberais que os profissionais mais tradicionais ali da empresa têm uma certa rejeição. Então, a gente precisa ter essa consideração. Alguns aspectos são implícitos, alguns aspectos são extremamente subjetivos, né? E as expectativas de uma pessoa, elas sempre serão implícitas. Eu não consigo objetivar ao extremo, né, quais são de fato as necessidades que uma pessoa tem ali para conseguir se automotivar, para conseguir ter maior prazer nas suas realizações. Então, um contrato psicológico de trabalho, ele vai se basear estritamente nas necessidades implícitas, tá? E mais ainda, quando nós falamos do contrato psicológico de trabalho, né, a gente tem que compreender que não é um fenômeno psicossocial. Psico, porque está falando aqui dos aspectos que são próprios do indivíduo, e social, porque algumas expectativas vão ser compartilhadas entre esse profissional e quem já atua ali na organização. Eu posso ter algumas demandas internas, né, algumas condições que os meus próprios funcionários apresentem para garantir melhores condições de trabalho deles. Então eu posso entender, o contrato psicológico ele não vai ser estritamente individual. Quando a gente tem uma boa interação entre os membros de uma equipe de trabalho, todas as expectativas que essas pessoas apresentem em comum podem revelar aí as expectativas determinantes de um contrato psicológico de trabalho também. Mais ainda, né, o contrato psicológico de trabalho, ele também se baseia, como já foi dito aqui, nas expectativas e determina o compromisso e a responsabilidade que esse profissional poderá assumir. Por quê? Quando a gente vê que a organização realmente adota políticas de valorização, né, de manutenção do bem-estar do profissional, oferece não apenas recompensas financeiras, né, não apenas gratificações salariais, mas tem toda uma preocupação em manter os seus talentos ativos, né, e efetivos ali na organização, a gente observa que existe sim uma consideração. Não é aquele pensamento extremamente medíocre, né, de imaginar, isso aqui é frescura, eu não preciso ficar atendendo às necessidades de todo mundo, até porque aqui é o local de trabalho, a pessoa tem que trabalhar de qualquer maneira. Não é assim. Quando a gente vê uma política de gestão mais humanizada, que tem em consideração, né, ao que as pessoas de fato desejam para conseguir se projetar mais na carreira, para conseguir vestir mais a camisa da organização, se motivarem mais, a gente tem aí como base o atendimento dessas expectativas que esses profissionais podem apresentar. Então, ter consideração ao contrato psicológico de trabalho me possibilita garantir que aqueles profissionais que estão bem satisfeitos vão de fato revelar os seus melhores compromissos, né, vão de fato assumir o comprometimento com os melhores desempenhos para atingir melhor os objetivos da organização. E mais ainda, né, nós temos aí a condição de projetar ajustes de interesses. Por quê? A gente sabe, quem trabalha na área de gestão de pessoas, sabe que uma das maiores dificuldades pode ser exatamente adequar aquilo que é o interesse do funcionário com quais são os objetivos, quais são os interesses predominantes em toda a empresa, em toda a organização. Nem sempre esses interesses estão plenamente compatíveis. E aí, né, é muito mais prático, é muito mais fácil eu simplesmente demitir aquele profissional que apresenta ali algumas atitudes que divergem dos interesses da empresa. Lógico que existem casos e casos, né? Em algumas circunstâncias, infelizmente, a demissão pode ser uma necessidade. E até mesmo aquele profissional ele precisa se engajar em outras oportunidades de emprego, outras oportunidades de trabalho, porque pode ser também que ele esteja desejando isso. Mas, para garantir uma harmonia, né? Para garantir que o ambiente ele vai ser saudável para o trabalho, se a gente consegue compatibilizar, nivelar, quais são os interesses da empresa? Ok, se você se compromete com isso, a gente também tem toda uma preocupação em atender os seus interesses, a gente consegue então ajustar essas expectativas da organização e da pessoa, e a consequência disso, pode ter certeza, é um profissional mais motivado, mais comprometido para o melhor desempenho na organização. Então, eu tenho condições de projetar, né, maneiras de ajustar os interesses da pessoa e da organização, tenho como viabilizar, prever atitudes, né? Se eu tenho em consideração as expectativas do meu profissional, eu posso, de certa maneira, esperar uma melhor motivação.
E o contrato psicológico, portanto, vai compreender as necessidades individuais, aquilo que é próprio de cada profissional, e também coletivas, quando essas necessidades são compartilhadas entre os membros de uma equipe de trabalho, que, logicamente, precisam ser satisfeitas para se consolidar bons desempenhos. Portanto, é importante a gente ter essa consideração com esse conceito, contrato psicológico de trabalho, até mesmo no momento que a gente ainda vai fazer o planejamento de como que nós vamos desenvolver todo um processo de recrutamento e de seleção. Se eu espero um determinado desempenho de um profissional, de uma pessoa que ainda venha a ser admitido para a minha empresa, quais são as considerações que nós, gestores, precisamos adotar quanto ao que aquela pessoa possa apresentar por expectativas? E mais ainda, alguns cargos já podem ter, de uma certa maneira, essa projeção cultural. Bom, quem vai, por exemplo, ser um gestor de eventos, culturalmente a gente já pode esperar que vai ser aquela pessoa que tem expectativa de ter muitos contatos, de ser projetada na mídia, ela quer, né, ter essa participação na vida social, na vida cultural ali da cidade onde aquela organização exista, por exemplo. Então, algumas expectativas a gente já consegue ter uma estimativa mais certeira, né? E é determinante a gente ter consideração por esses aspectos, porque se nós esperamos melhores desempenhos, talentos se consolidando ali na organização, e isso vai ser uma consequência de como que nós estamos trabalhando toda a nossa contratação, eu já tenho um indicador de qualidade, um indicador estratégico para a minha melhor gestão de pessoas. Então, que fique essa noção básica, né? Não basta apenas contratarmos mão de obra técnica, mão de obra especializada. Se a gente tem uma consideração para as expectativas, para melhor consolidar esse comprometimento, esse vínculo entre profissional e empresa através do contrato psicológico de trabalho, a gente consegue perceber claramente que esse conceito não é apenas abstrato em si, ele revela uma diretriz para garantir um recrutamento, uma seleção mais estratégica, mais promissora de trazer talentos humanos para a nossa organização. E eu espero, né, sinceramente, que esse conceito seja uma condição considerável, né, que as pessoas tenham mais consideração pelos contratos psicológicos de trabalho, não somente para efetivar novas contratações, mas até mesmo para pensar planejamentos de carreira, né? Faça uma breve reflexão em que são as suas expectativas para a profissão que você quer desenvolver, que você quer assumir. E aí você pode observar, já pode ter a sua própria previsão pessoal de que aquela organização que vai revelar melhor interesse em atender às suas expectativas é exatamente aquele tipo de contexto onde você realmente desejaria trabalhar. Por isso, é importante também para os gestores de RH, para os gestores de pessoas, terem aí a devida análise desse aspecto para conduzir melhor os seus processos de recrutamento e seleção. E espero que esse videozinho aqui tenha servido para te sensibilizar um pouco sobre esse tema. Muito obrigado pela atenção.